Bem, meus queridos irmãos, hoje a liturgia, como eu disse no início, nos favorece uma meditação sobre a nossa caminhada, sobre como nós procedemos com a nossa vida, não é? E o testemunho que damos. Sabe que importa muito para esse nosso processo de conversão, para essa nossa vida em Cristo, nós percebermos a nós mesmos, não é? A gente fazer um auto-reconhecimento, adentrar a nossa intimidade, para percebermos como é que nós estamos levando a nossa vida. E esse Cristo que nós transparecemos é uma realidade para nós ou somente algo aparente na nossa vida, não é? Jesus hoje no Evangelho, no finalzinho ele vai usar esse termo que por vezes se repete em suas falas, não é? E ele diz de forma forte, hipócrita. Se nós pegarmos o dicionário, o nosso dicionário português, ele vai dizer que hipócrita é um sinônimo de fariseu, e fariseu é um sinônimo de hipócrita, não é? Mas, olha que Jesus não está usando esse termo para os fariseus, mas para os seus discípulos. Jesus, se vocês bem lembram, está pregando na planície há 3 domingos que nós estamos refletindo esse discurso de Jesus, não é? Começou com as bem-aventuranças e com os ais, não é? Ais de vós. Depois tivemos o domingo passado também uma continuação desse mesmo discurso e hoje a mesma coisa. Domingo passado, no trecho que nós lemos, o Evangelho começava dizendo, a vós que me escutais. Então, há esse mesmo segmento, né? Para quem Jesus fala, para quem o escuta, para quem quer colocar os seus ensinamentos na sua vida, no seu cotidiano, no seu modo de ser. Jesus quer nos dar um ensinamento que vai além das nossas meras aparências, não é? Sabe, até a palavra hipocrisia, para a gente ter um sentido maior e melhor desse termo, os antigos gregos, nas suas ensinações teatrais, nos seus teatros, os atores usavam algumas máscaras, então eles mesmos, embora poucos atores, conseguiam fazer vários papéis, porque eles trocavam de máscaras, não é? Para fazer várias interpretações. Então, o mesmo ator, ele estava em várias cenas, fazendo várias representações. E aqueles atores, porque eles faziam várias encenações, eles eram chamados pelo povo de hipócritas, não é? Não de maneira nem degenerativa, mas porque eles faziam encenações que não eram próprio dele, né? Do seu ser. E veja que nós temos que lutar contra isso hoje. Jesus está falando exatamente isso, não é? De uma fé que não seja aparente, que não seja uma encenação. Jesus começa dizendo, fazendo uma parábola, e eu faço um adendo aqui que a primeira leitura e também o evangelho de hoje, nós temos essa forma semítica de escrever, né, de narrar um fato, colocando sempre um exemplo. Jesus vai usar essa parábola do cego guiando outro cego, os dois por acaso não cairão no buraco. Na primeira leitura usa esse objeto para falar da peneira, não é? Como a peneira, ao peneirar, deixa só ali, borbulhando, vamos dizer assim, no fundo da peneira, o refúgio, não é? É interessante o uso dessas expressões e dessas ações para explicar. É bonito até, porque simplifica muito os ensinamentos que o autor, que Jesus quer nos passar. Mas veja, um cego guiando outro cego. Veja que Jesus está falando dos discípulos, não é? É preciso a gente ter esse cuidado
E eu disse, para a gente adentrar a nossa vida, a nossa história, para ver se a gente não está fazendo um seguimento de Jesus Cristo aparente. É preciso mover da nossa vontade para a gente se perceber nisso, não é? Às vezes nós queremos e até lutamos para que a gente possa ter uma experiência verdadeira de Jesus Cristo, mas de repente no decorrer da nossa vida a gente se percebe vivendo uma fé aparente. Ou seja, nós falamos de algo que nós não vivemos. Isso é um grande perigo, não é? A gente falar de algo e às vezes até cobrar dos outros algo que a gente mesmo não vive. Como cegos, não é? Com a trave nos nossos olhos, a gente querendo ensinar o outro, a gente querendo corrigir o outro, e a gente não se percebe ainda precisando de uma mudança de mentalidade do nosso ser, uma correção de nós mesmos, não é? Para percebermos, olha, eu preciso crescer nesse aspecto, talvez eu preciso melhorar nisso. Olha, a minha vivência de Jesus Cristo requer que eu mude isso na minha vida, requer que eu busque mais isso na minha vida, que eu me afaste disso, porque isso não é o ensinamento de Jesus Cristo. É necessário que a gente faça esse exame, esse auto-reconhecimento da nossa história, para que a gente possa se perceber. E aí sim, a gente seguir a nossa vida. Porque, meus queridos irmãos, se vocês estão aqui hoje, é porque de alguma forma vocês também têm um discipulado, ou seja, vocês também, além de seguir Jesus Cristo, têm a quem ensinar Jesus Cristo. E se nós estamos aqui, nós não podemos ser cegos, guiando outros cegos, não é? Senão nós todos cairemos no buraco. É preciso que a gente cresça para a gente favorecer a fé do outro. É preciso que a gente faça essa experiência da nossa vida, porque isso, de certa forma, nos é cobrado e é uma responsabilidade que a gente tem que ter, não é? De alguma forma, nós também somos mestre de alguém. Temos nossos discípulos, sejam nossos filhos, aquelas pessoas que estão sob os nossos cuidados, aquelas pessoas que se aproximam de nós temos que mostrar e revelar Jesus Cristo. Mas se ainda nós estamos nessa cegueira, como é que nós vamos levar Jesus Cristo ao outro? Jesus Cristo ao outro, não é? Nós temos essa responsabilidade. Não se enganem, todos nós. Por mais que a gente pense, mas eu não tenho ninguém, eu não conheço a palavra, eu ainda sou pequeno na fé, mesmo assim, temos essa responsabilidade de levar Jesus Cristo. É importante a gente fazer esse exame para que a gente possa ter uma autoidentidade de nós mesmos, não é? Às vezes falta isso, a gente dar um passinho para trás e olhar a nossa história. Precisa a gente fazer isso por várias vezes, para a gente, vamos dizer assim, ter um olhar melhor sobre nós mesmos, para a gente conseguir, não é? Reconhecer a gente mesmo. Às vezes nós fazemos tantas coisas e a gente não se percebe nessa situação de às vezes não estar levando Jesus Cristo com as nossas ações. Hoje a primeira leitura nos traz esse texto de Eclesiástico, não é? Desse livro dado como autor a Ben Sirac, ou Sirácida. E são ensinamentos bastante práticos e tão corriqueiros e comuns que às vezes a gente... É uma sabedoria meio que popular, não é? As expressões, o jeito de tratar as coisas, as comparações. Vai usar essa figura da peneira, não é? Para falar do coração do homem e daquilo que irá prová-lo, enquanto a veracidade daquilo que ele fala e daquilo também que ele faz. Sabe, Jesus também no final do Evangelho de hoje vai falar sobre isso, não é? A boca fala aquilo que o coração está cheio.
E é uma verdade que às vezes a gente ignora, não é? Sabe aqueles rompantes que a pessoa às vezes tem e debulha em cima do outro um monte de coisa, não é? E fala, e a outra pessoa se ofende, depois ela volta atrás e fala: nossa, eu não queria ter falado isso. Na verdade, ela queria. Talvez ela não queria falar daquela forma, não é? Talvez ela não queria magoar a outra pessoa, mas aquilo que ela debulhou em cima da outra pessoa era algo que estava ali no seu coração e de alguma forma estava incomodando, ao ponto que num rompante ela jogou tudo em cima da outra pessoa. Sabe que esse algo em nós, do nosso coração, pode ser debulhado no outro ou expressado ao outro de duas formas, não é? Nessa forma em que eu jogo na cara do outro, e às vezes eu posso falar: mas isso é verdade, eu não vou voltar atrás, não é? É verdade, eu falei e está falado. Sabe que até uma verdade, se a gente usa essa verdade para ofender e para machucar o outro, essa verdade não liberta, essa verdade não instiga o outro à mudança de vida, a um seguimento de Jesus Cristo. É preciso que a gente adentre o nosso coração para que a gente saiba ter caridade, não é? No nosso expressar, para que a nossa verdade seja dita ao outro para o crescimento e não para feri-lo. E a outra vertente é esse algo que sai do meu ser, mas de uma forma aparente, não é? Eu falo algo que eu não vivo e que por vezes eu nem acredito. Sabe que essas pessoas que vivam essa hipocrisia, essa realidade não dura para sempre, não é? Ninguém consegue encenar a vida inteira. É isso que a primeira leitura fala, não é? Se a gente começar a perceber o agir do outro, as suas falas, de alguma forma vai se revelar aquilo que realmente ele pensa e ele acredita. Por mais que a pessoa tenha esse cotidiano de encenar uma realidade que ele não vive, de alguma forma, em algum momento, vamos dizer assim, que ele vai se trair nessa encenação, e a gente começa a perceber, não é? Aquilo que essa pessoa diz, talvez ela não faça. Talvez ela não faça. E talvez essas pessoas sejamos nós. Não é? Esse que é o principal objetivo desse ensinamento. Perceber se não somos nós. Essas pessoas que estão aí falando coisas. E olha, às vezes acontece de maneira tão natural, não é? Às vezes as pessoas até têm essa busca por Jesus Cristo, que se iniciou, teve um contato com Ele, gosta dos seus ensinamentos, mas de repente o seu coração se esfriou, se esmureceu, mas sua fala continua ainda a pregar, a falar essas coisas, mas de repente na sua vivência já não vive isso. Meus irmãos, de repente pode ser nós. Nós não estamos indiferentes a isso, nós não somos melhores que ninguém. Então, de repente, pode ser cada um de nós que estamos vivendo essa realidade, não é? Falando, dizendo, pregando coisas que o nosso coração e a nossa vida já não testemunham. É importante a gente pensar sobre isso. Sabe, a segunda leitura de hoje nos traz um trecho de São Paulo. Ele está falando sobre, escrevendo a comunidade de Corinto, e ele está falando sobre a ressurreição, porque a ressurreição, para o mundo grego, era uma coisa meio difícil de compreender dentro dessa lógica do cristianismo, não é? Não vou me adentrar nessa explicação, mas olha, a ideia de São Paulo sobre a morte é uma ideia tão além, tão bonita, porque São Paulo não trata a morte para São Paulo, não é o declive dessa vida,
não é? Não é a destruição desse corpo. No entendimento de São Paulo, a morte é a perda da vida eterna. No entendimento de São Paulo, a morte é uma vida em pecado, porque nos tira a possibilidade do céu, da ressurreição. Isso é bonito, não é? Porque se a gente tivesse essa compreensão, até o nosso luto talvez seja... Não, certamente seria entendido de outra forma, não é? Não haveria tanto sofrimento e tanta dor diante da partida, porque nós saberíamos em nosso coração que o declive dessa vida não é a finalidade, não é o final, não é? Mas sim uma passagem para algo maior e melhor. Quando o nosso ser corruptível se torna incorruptível, quando o nosso ser mortal se reveste de imortalidade, a eternidade, uma vida em Deus. Mas para isso é preciso vencer o pecado. Jesus venceu a morte, não é? Por isso que São Paulo então vai dizer, olha, vocês busquem, lutem, para que nessa vida vocês façam as obras do Senhor. Porque tudo começa aqui, não é? A nossa salvação, a vida eterna, ou também a danação, a morte eterna. Tudo depende do que nós vivenciarmos aqui, das escolhas que nós fizermos, de onde nós estamos colocando a nossa esperança. Se nós nos percebermos e sabermos como estamos caminhando, não seria muito melhor? Por isso o autoexame, não é? Para a gente perceber a nossa vida e pautar, não é? Falar, olha, talvez eu precise melhorar nisso. E eu coloco uma responsabilidade sobre nós, porque nós temos que dar testemunho. Nós, enquanto cristãos, temos essa responsabilidade enquanto aos outros, não é? De levar Jesus Cristo, de transparecer em nós, nas nossas vidas, nas nossas ações, não só de maneira aparente, Jesus Cristo. Porque não adianta nada eu falar de Jesus Cristo e depois na minha vida, lá no meu trabalho, na minha escola, por onde eu for, eu não transparecer essa realidade, não é? Mas isso não pode ser de maneira hipócrita, não é? De maneira aparente, porque senão uma hora ou outra isso vai ser perceptível. E aí, em vez de eu evangelizar, em vez de eu levar Jesus Cristo, vai acontecer justamente o contrário, não é? Quantos cairão? E a gente vê isso de maneira visível. Quantas pessoas que tem por aí que de repente tinha uma vida que tantas pessoas espelhavam, não é? Às vezes era um líder religioso, uma pessoa que tinha alguma relevância na sociedade, e tantos se espelhavam nele e falavam, olha que pessoa boa, olha, pode ser padre, pastor, freira, algum pregador, não é? Tinha alguma relevância e tantos se espelhavam nele, mas uma queda, mas uma palavra que não condiz com Jesus Cristo nele pode fazer cair tantos, né? Não é verdade? Então a gente tem que se esforçar pelas obras do Senhor, para ter uma vida condizente, para que nós também não possamos ser chamados de hipócritas, né? Como se tivéssemos máscaras para encenar. O nosso trabalho, a gente faz uma encenação, na nossa casa, outra máscara para outra encenação. Quando viemos aqui na igreja, outra máscara para encenar outra coisa. E na nossa realidade, do nosso íntimo, a gente não acredita em nada disso mais. Vamos pensar sobre isso? Eu disse que dá para fazer um link
esse período que nós vamos viver agora da Santa Quaresma, porque é preciso a gente fazer um autoexame de nós mesmos, não é? Para a gente começar a viver esse nosso grande retiro espiritual chamado Quaresma, porque é nesse momento que a gente, buscando uma espiritualidade maior e melhor, nós temos que primeiro conhecer a nós mesmos para saber o que estamos buscando. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.